Fala, meus amigos! Sabia que você pode estar deixando de ganhar muito dinheiro, ou pior do que isso, você pode estar até perdendo muito dinheiro se você não tomar os devidos cuidados? Hoje nós vamos falar sobre desvio padrão, meus amigos. Então acompanhe esse vídeo, nós vamos falar aí sobre desvio padrão, que acredito eu que seja um dos maiores dificultadores do lucro da sua empresa de artefatos de cimento. Então, meus amigos, vamos falar hoje sobre desvio padrão, o que isso pode acarretar na tua empresa, o que isso pode fazer com que você deixe de faturar mais ainda na sua empresa. Está aqui na fábrica, mas vamos falar um pouquinho hoje então sobre desvio padrão. Galera, não se esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seu comentário. Isso é muito importante para nós e nos motiva a cada dia mais trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Então, bora pro vídeo, hein? O que é, na verdade, o desvio padrão? O próprio nome já diz, é um desvio padrão, né? E geralmente esse desvio ele se dá em dois fatores. Primeiro, peso. Segundo, automaticamente, resistência. Certo? O desvio padrão, ele sempre existe na maioria das fábricas, ele existe. O problema é quando você não controla o desvio padrão e você não entende a origem do desvio padrão. E muitas das vezes, o que a gente tem visto por aí, o desvio ele não é padrão. O desvio, quando é um desvio padrão, você tem uma resistência específica aqui, uma resistência específica aqui, e ele segue essa resistência sempre. Mas geralmente o que a gente tem visto? Resistência aqui, aqui, aqui ou ali. Então assim, a maioria das vezes o desvio ele não é padrão, mas o nome que se dá é desvio padrão. Existem diversas causas para ter um desvio padrão. E a principal que a galera lembra e dá mais atenção, e na verdade eu diria que até é a mais fácil talvez de você identificar e resolver, seria em relação aos equipamentos. O pessoal fala muito em desvio padrão dos equipamentos. O pessoal às vezes vende máquina e fala, não, a minha máquina tem um desvio padrão baixo. Tu vai lá, executa, faz e tudo, chega lá e tem um desvio padrão. Existe um desvio padrão, mas nem sempre a culpa é só da máquina, tá? Mas, vamos lá. O primeiro fator do desvio padrão, né? O primeiro causador de desvio padrão, de fato, seriam os equipamentos. O que a gente precisa entender? A gente tem uma bandeja com várias peças em cima dessa bandeja, tanto de pavimento como de bloco, né? E como é uma bandeja muito grande, às vezes, muitas das vezes, a vibração ela não é equalizada no sentido de eu sempre ter o mesmo ponto de vibração em toda a extensão da bandeja. Então faz com que às vezes eu tenha uma vibração maior de um lado, maior do outro e tudo mais, e isso de fato me gera um desvio padrão. Lembrando que a vibração ela é fundamental para a qualidade do teu produto. Então se tu tem mais vibração de um lado, automaticamente aquele produto vai ser melhor compactado do que do outro lado. Isso geralmente acontece em máquinas que têm bandejas muito grandes. Então assim, máquinas que têm bandejas muito grandes, você precisa ter um controle de vibração muito efetivo para você evitar essa variação de vibração de uma extremidade a outra, tá? Máquinas com bandejas menores, elas tendem a ter um desvio padrão menor, justamente porque a bandeja é menor e é mais fácil de você controlar esses desvios de vibração, e às vezes o desvio de vibração daqui passa para cá e assim vai. Então assim, máquinas com bandejas muito grandes, então bandejas aí que a gente fala 1100, 900, já são consideradas bandejas grandes, e tem bandejas até maior do que isso, mas essas aí já são consideradas bandejas grandes, certo? Então assim, quanto maior for o equipamento, melhor tem que ser o controle tecnológico dele em cima da vibração. Então a gente fala assim, aumentar a máquina só por aumentar, você vai ganhar talvez em volume de produção, você ganha, mas você também vai ter um aumento do desvio padrão. Tá, mas Luiz, vamos lá, por que impacta tanto o desvio padrão nesse sentido? Vamos dar o exemplo aqui do pavimento de concreto, né? O que mais é falado é de fato o pavimento de concreto. O pavimento de concreto, a norma exige que ele seja a partir de 35 MPa. Então, abaixo disso, ele não está na norma, tá? Então, a partir de 35 MPa, o pavimento está na norma. Então, eu vou dar um exemplo que a gente já viu. Por exemplo, em uma ponta da bandeja, o cliente tinha um paver com 42 MPa e na outra extremidade ele tinha um paver com 36 MPa. Caraca, você vai olhar, Luiz, mas está tudo acima da norma. Realmente está, todas as peças estão acima da norma. Porém, o laudo que é gerado, que daí você tem que colocar a resistência de cada peça, você tem que colocar a resistência média, você tem que colocar o FPK. O FPK é para pavimentos de concreto e o FBK era para blocos de concreto. O FPK provavelmente vai dar abaixo de 35 MPa nesse caso que eu estou comentando com vocês.
Por que ele vai dar abaixo? A norma entende que se você tem uma variação de resistência para cima, você também pode ter a mesma variação de resistência para baixo. Então, essa que é o grande X da questão. Um outro problema disso é, se você tem numa ponta 42 MPa, na outra 35, entenda o que o desvio padrão agora vai te resultar em custos, tá? Por que custos? Você pode até me falar, Luiz, mas estão todos acima de 35 MPa? Estão todos acima de 35 MPa, mas o seu traço, ele está condicionado a 42 MPa e você está fabricando 35 e teu FPK ainda vai dar abaixo disso. Você entendeu que você está consumindo cimento para fazer 42 MPa, a tua média deu acima dos 35 MPa, porém o teu FPK, que é o que de fato vale para garantir, atestar a qualidade do teu produto daquele lote, ele deu ainda abaixo. Então você gastou a mais para ter uma resistência FPK abaixo dos 35. Então isso vai resultar o quê? Vai impactar diretamente no teu custo da tua fábrica de blocos. Por isso que a gente fala assim, Luiz, mas então o que seria o ideal? O ideal seria que o desvio padrão não fosse tão alto. Quanto mais estabilizado estiver as suas resistências, melhor é. Então assim, na máquina, como que você identifica um desvio padrão na sua máquina? Vamos colocar assim. Primeiramente, pega uma bandeja que sai da tua máquina, separa essa bandeja, faz a cura correta, pesa, aí você pesa, vamos colocar o pavimento, pesa pavimento a pavimento, você vai enumera ele em relação à posição da bandeja, você vai ter o peso que ele está te entregando. Pelo peso você já consegue pegar um desvio padrão, certo? Beleza, tem os vídeos passando aí, pesando os pavimentos e tudo mais, e não adianta só pesar, galera, tem que medir também a altura desse pavimento para que sempre com a mesma altura e com o mesmo peso. Lembrando que, Luiz, mas o meu pavimento aqui é para ter 8 centímetros, deu 8,1. Beleza, 8,1 em tese ele é mais pesado. Você tem que seguir uma curva entre altura e peso. Existe uma referência entre altura e peso para você seguir. Então assim, eu coloquei aqui que com 8 centímetros tem que dar tantos quilos, né? Tantos quilos e tantas gramas. Beleza, mas deu 8,1 e deu aqueles tantos quilos e tantas gramas. Tá errado. Com 8,1 ele tem que dar um pouquinho a mais, tá? Então tem que lembrar disso. Então assim, tá passando os vídeos ali. Quem tiver interesse, aquele vídeo foi gravado numa aula da imersão. Então é uma aula da imersão específica para operadores de máquinas. Então a gente falou bastante sobre isso daí. Então você pega essa bandeja, enumera pavimento a pavimento, pesa esses pavimentos, você já vai identificar talvez algumas diferenças de peso. Fora essas diferenças de peso, o que você precisa fazer? Você precisa romper essas peças para você identificar se na tua máquina você tem um desvio padrão severo ou não, certo? Então assim, a grosso modo, o que todo mundo mais observa sempre é a máquina de blocos, né? Sempre é a máquina de pavimentos e tudo mais. Mas a máquina sim é um dificultador em relação ao desvio padrão? Sim, a tua máquina pode ter um desvio padrão. Só que no teu equipamento, o desvio padrão, em tese, se você fizer um acompanhamento, ele é controlado. Você consegue controlar esse desvio padrão. O problema está fora o equipamento também. Vamos lá, umidade é um fator de desvio padrão. A galera acha que não, mas os agregados é um fator do desvio padrão. Quando você muda o teu fornecedor, é um fator de desvio padrão, tá? Como que você vai identificar? Por exemplo, assim, teu misturador pode ser também um fator de desvio padrão. Como é que você identifica isso? Com os testes de bandejas a bandejas. Então, qual que é a minha sugestão? Cara, pega uma bandeja no início do dia, separa ela. Pega uma bandeja às 10 horas da manhã e separa ela. Pega uma bandeja meio-dia e separa ela. Pega uma bandeja 2 horas da tarde e separa ela. E assim sucessivamente. E você começa a fazer comparações. Você vai identificar que provavelmente de manhã você tem um desvio padrão mais elevado do que à tarde, porque à tarde o teu material em tese já estabilizou um pouquinho melhor. Você começa a identificar onde é que está trabalhando o teu desvio padrão e você vai trabalhando para ir corrigindo esse desvio padrão. Obviamente que você não vai conseguir zerar o desvio padrão, mas qual que é o principal objetivo? Você diminuir ele ao máximo. E você também vai chegar num ponto que você vai entender, poxa, mas esse desvio padrão está aceitável, mas esse aqui não está aceitável.
Então tudo isso aí você vai ter percepções durante o teu processo de fabricação, durante a tua maturação da tua empresa, você vai conseguir identificar isso, tá? Então vamos lá, testar, fazer maçada a maçada, os testes, o acompanhamento. O pavimento, a gente tem a vantagem que você já consegue na saída da máquina pegar um pavimento e pesar. Então assim, peguei ali o pavimento e tirei aqui, agora deu tanto peso, tanto de peso. Agora peguei outro pavimento de outra amassada, poxa, deu a menos. O que aconteceu? Veio mais umidade, veio menos umidade? Aí você começa a identificar qual que é a causa do problema. O que a gente geralmente faz quando identifica isso? A gente vai lá e muda os parâmetros da máquina, mas muitas das vezes não é mudar o parâmetro da máquina, senão você vai ficar o dia inteiro mudando o parâmetro da máquina. Existe um outro gargalo dentro da tua fábrica que você precisa identificar. Às vezes pode ser a maneira como o teu misturador está injetando água, o tempo de mistura, o próprio clima do dia pode interferir nisso também. Então identificar esses pontos e saber como corrigir esses pontos vai te facilitar muito a economizar na hora de você produzir. Automaticamente economizando, aumenta a tua margem, aumenta teu lucro, aumenta teu poder de negociação com os teus clientes finais, porque você aumentou a tua margem. Então isso tudo é muito importante. Por isso que assim, grandes empresas levam isso muito à risca, tem laboratórios internos e tudo mais para poder seguir isso diariamente. A gente tem clientes que, por exemplo, eles levam tão a sério e eles acabaram até criando uma certa neura, vamos dizer assim. Cara, eles testam os pavimentos a cada 5 minutos, eles pesam, então eles já têm balanças do lado das máquinas, aonde o operador da máquina, ele vai lá e pega e pesa, confere e anota, vai lá, depois mais 5 minutos, pega, pesa e anota, depois ele pega de outra posição e ele anota, né? Não pegou aleatório, ele anotou posição 12, pegou ali, pesou, quanto que deu, então horário, depois vai lá, posição 12 de novo, quanto é que deu, tá o horário, tá, ele pegou confiança na posição 12, ele vai lá e pesa a outra peça. No início, esse cliente, inclusive, ele tinha 2 pessoas fazendo isso, um de cada lado da máquina, para ter 2 pesagens ao mesmo tempo. Com isso, ele criou um histórico. Então, ele criou um histórico. Por exemplo, o dia com chuva, acontece isso e isso e aquilo. O que eu vou fazer para corrigir? Dias que mudou o meu fornecedor de agregado, o meu fornecedor A, B, C ou D. O que eu faço para corrigir? Então, assim, ter esse acompanhamento do desvio padrão, ele é importantíssimo para que você tenha resultados financeiros. O que importa é dinheiro no bolso, galera, né? E qualidade final do produto. Então, ter esse acompanhamento, ele é importantíssimo. Por isso que a gente fala tanto de você que já tem uma fábrica de blocos, ter um laboratório interno. Se você está pensando em montar uma fábrica de blocos, já coloca na tua cabeça o laboratório. É um investimento. E vamos lá, se você tem um laboratório interno e você identifica esse desvio padrão, você acaba economizando cimento. Economizando cimento, automaticamente você acaba aumentando os teus lucros. E mais do que tudo isso, o que vale mais do que economizar cimento, aumentar teus lucros? É a satisfação do teu cliente. E além da satisfação do teu cliente, é a tua satisfação também em você entender que, de fato, você está produzindo um produto de qualidade, você está dentro das normas. Isso te dá uma tranquilidade de trabalho, de operação fora do comum. Então assim, pessoal, é extremamente importante você ter esse acompanhamento, é extremamente importante você saber de fato o que você está produzindo, para você saber de fato o que você pode melhorar e lucrar mais. O objetivo principal sempre é, primeiro, entregar um produto de qualidade, segundo, ter lucros. Nada adianta você entregar um produto excelente se você não tiver esse acompanhamento, identificar os pontos do desvio padrão. Nada adianta, porque você não vai ter lucros, entendeu? Então assim, a gente vê muitas das empresas, às vezes o pessoal falando, mas aqui não dá dinheiro, porque a margem é muito baixa, não sei o que, tudo mais, beleza. Eu não sei como é que o meu concorrente vende nesse preço. Obviamente que tem muitos concorrentes que não fazem conta e não entendem bulhufas nenhuma, mas tem muita empresa séria que leva isso aí no pé da letra e entendam que de fato essas empresas elas têm uma margem maior porque elas fazem esse acompanhamento mais severo. Então assim, o que a gente precisa? Dominar o produto, entender passo a passo desse produto para de fato a gente corrigir e entregar o melhor, tendo o melhor lucro possível. Então, e quando voltarem a falar o assunto desvio padrão, a máquina é de fato um fator para o desvio padrão, mas entendo que existem outros fatores que também fazem o desvio padrão. Muitas das vezes a tua máquina está 100%, só que vamos lá, a tua batelada, a tua amassada de uma hora para outra está variando a umidade.
E assim, ó, vamos lá, no próprio misturador, na própria amassada, a gente já viu variações. No início estar extremamente úmido, no meio estar bom e no final estar extremamente seco. Ele não deu tempo de mistura suficiente do misturador. Então isso também é um problema e isso também é um agravante para o desvio padrão. O desvio padrão entre um traço e outro também é um dificultador, principalmente quando você trabalha com volume de agregado, você não trabalha com peso. Lembrem-se que a água, a umidade, ela incha muito mais do que agrega em peso. Então, assim, é muito mais prejudicial o volume, porque o volume da água no teu agregado é muito maior do que o peso que ela de fato representa. Então, quando você trabalha com volume, geralmente você tem um desvio padrão considerável por conta de ser volume e o peso não ser sempre o mesmo. Porque no final das contas, qual que é a tua referência? Tua referência sempre vai ser altura e peso, né? Então, nunca é o volume da peça. Então, assim, tem alguns detalhes que a gente precisa ficar atento e reconhecer e entender esses detalhes para que de fato a gente faça o processo da melhor maneira possível e a gente consiga diminuir o desvio padrão. Diminuindo o desvio padrão, você vai utilizar menos cimento, você vai aumentar a tua margem de lucro, você vai conseguir talvez até muitas das vezes fazer algumas negociações diferentes que talvez o teu concorrente faça e você não consiga fazer e você não entende por que ele faz essa negociação. E muitas das vezes ele está dentro da margem dele. Então, entendendo esse processo, vai que vai, galera. Então, vai dar tudo certo. Só que assim, a gente precisa, de fato, dominar o nosso produto. Então, assim, tanto o bloco de concreto como o pavimento de concreto, a gente precisa dominar o produto para que, de fato, a gente faça esse produto com excelência e a gente retire a maior lucratividade possível. Porque todo mundo que está aqui assistindo esse vídeo, vendo esse conteúdo, está preocupado com uma coisa: lucro. Claro, quero entregar qualidade? Obviamente que eu quero entregar qualidade, mas eu quero entregar qualidade tendo lucro, porque de nada adianta entregar um produto super com uma qualidade extrema, porém meu lucro está extremamente baixo. Então a gente precisa entender onde é que está indo o teu lucro. E geralmente assim, ó, toda despesa a mais que tu tem na tua fábrica, todo custo a mais que tu tem na tua fábrica, ele sai do teu lucro. Dificilmente você consegue agregar isso no teu custo de produto. Então isso pode até colocar no custo do produto, mas aumentou o custo do produto, diminuiu o teu lucro e é assim que vai, tá? Então, beleza, meus amigos? Fica aqui esse vídeo. Agradeço a todos que assistiram até agora. Qualquer coisa, pode chamar a gente nos comentários aqui. Tá aqui as nossas redes sociais, a minha, a do Marco, de todo mundo. O link da imersão também está na descrição do vídeo aqui, onde a gente fala bastante sobre desvio padrão e aborda como corrigir muito desses desvios padrões. Beleza? Então, meus amigos, até o próximo vídeo, hein?